Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para você que está chegando agora, me chamo Silvana Rodrigues e hoje a gente vai dividir essa receitinha de ganache de chantilly, que eu já tenho outros vídeos aqui também para vocês, de ganache cake e ganache de chantilly. Mas nesse vídeo eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Vocês deixaram bastante dúvidas aqui para me responder, então vou estar tirando dúvidas, vou estar fazendo a ganache tudo de novo para vocês verem como é que faz. E até o cupcake eu cobri com ganache de chantilly. Então vamos embora porque essa ganache é perfeita. Estou aqui com o meu chocolate e o meu chantilly. O chantilly pode estar gelado ou pode estar em temperatura ambiente, não tem problema, porque a gente vai levar para derreter junto, tá bom? Estou colocando aqui 1 kg de chocolate e estou utilizando chocolate tipo cobertura fracionada. Não estou utilizando chocolate nobre. Se quiser usar, pode usar, mas eu prefiro trabalhar com cobertura, tá bom? Derreti, vou misturar bem os dois, deixar bem misturado para unir bem os ingredientes. Só isso, super fácil. Essa minha decoração do meu bolo eu vou fazer no dia seguinte, então já vou deixar aqui, no caso, na noite anterior, eu preparei a ganache à noite, tá? Eram mais ou menos umas 8 horas da noite. Derreti, misturei bem, vou cobrir com plástico filme e vou deixar descansar. O descanso da ganache não é na geladeira, gente, porque a ganache, se você levar o chocolate para a geladeira, vai ficar duro. A ganache tem que descansar em temperatura ambiente, então grava aí, descansar em temperatura ambiente. Vai ficar aqui de um dia para o outro, tá? Deixei às 8 da noite e só vou mexer com ela só às 8 da manhã. Mas o tempo mínimo de descanso são 2 horas. Você pode preparar a ganache e com 2 horas já começar a trabalhar com ela tranquilo, tá bom? Mas eu preferi fazer no dia anterior já para adiantar o meu serviço. E olha só como ela fica maravilhosa, com muitas horas de descanso, né? Ela já fica assim, bem cremosa e bem consistente. Mas eu nunca vi ganache de chocolate branco ela ficar dura de um dia para o outro, ou com algumas horas lá, não, de descanso não, tá? A ganache de chocolate branco, comigo, pelo menos comigo, nunca ficou dura. Mas se ficasse dura, era só colocar um pouquinho no micro-ondas, 10 segundos, 20 segundos, até ela derreter de novo, tá bom? Mas ficou ótima do jeito que tava, então levei para batedeira e agora a gente vai bater. Então, como eu falei para vocês, não é necessário você levar para a geladeira, deixar descansar na geladeira, não faça isso porque ela vai ficar dura. Tem que descansar em temperatura ambiente. Então, a gente vai colocar para bater aqui em velocidade média, pode ser média ou alta, tá? Depende da potência da sua batedeira. De média para alta, você vai vendo aí como é que ela fica. E aí vocês vão percebendo que ela vai ficando, aqui foi mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos, ela vai ficando nessa consistência, como se fosse um chantilly. E ela vai ficar mais branca, tá? Vai ficar bem embranquiçada mesmo. E você não tira o olho, vai batendo e olhando para ela para ver se ela chega no ponto. E o ponto dela é esse, um ponto que ele faz um biquinho, tá certo? Ela vai fazer um bico e vai ficar com essa consistência. Olha só, uma consistência de chantilly, como se você tivesse feito um chantilly. Vou deixar aqui 2 dicas para vocês, tá? Primeira coisa aqui que eu estou utilizando corante em gel. Pode ser corante em gel, pode ser corante próprio para chocolate. Qualquer um dos dois vai funcionar. Ela já tá branquinha, mas eu quis colocar mais um pouquinho de corante branco para deixar uma cor mais, aquela corzinha mais clarinha para o meu bolo, tá certo? Mas ela já tá branquinha, o fundo dela fica branco, porque quando você bate na batedeira, ela realmente fica mais branca. O chocolate que eu estou usando hoje é o chocolate da Mavalério, cobertura branca fracionada Mavalério. Eu paguei R$ 20 no chocolate, tá? Eu consegui um preço bonzinho, que eu fui comprar no Atacadão, e lá tava na promoção de R$ 20, então eu aproveitei e comprei logo para fazer essa minha cobertura. Então foi muito bom o preço que eu paguei, e a cobertura Mavalério é bem gostosa, gente, bem saborosa. Propaganda sem ganhar nada, mas realmente ela ainda, o sabor dela é melhor. Então, se você procurar uma cobertura que seja uma cobertura boa, gostosa, não é necessário você utilizar chocolate nobre, porque aqui é uma cobertura, você está só cobrindo o bolo. Capriche no bolo, deixa o bolo gostoso, deixa o recheio bem gostoso e use a cobertura fracionada, porque ela é mais barata. E também, ela garante a você também mais estabilidade do que o chocolate nobre. Pode utilizar o chocolate nobre na minha concepção, né? Se você quiser colocar como cobertura chocolate nobre, pode usar. Porém, se eu fosse usar aqui uma cobertura de chocolate nobre,
ia pagar R$ 40, então ia ser muito caro. Então, para não ficar muito caro o meu bolo e nem a minha cobertura, eu prefiro utilizar para cobrir o bolo, a cobertura fracionada aqui, e procurar uma marca boa, um chocolate que tem um sabor bom. É só você não utilizar aquela marca pior que existe no mercado, né? Você prova, compra o chocolate, prova e vê qual o sabor melhor para você. E aí é a cobertura que você vai trabalhar. Então, paguei R$ 20, foi um preço bom, mas normalmente o preço de cobertura fracionada por aqui em Maceió custa mais ou menos uns R$ 25. Então, depende muito onde vai ser comprado e também da marca que vai ser comprada, tá certo? E aí, para cobrir o bolo, para fazer essa decoração e tudo mais, a gente trabalha com essa ganache da mesma forma que a gente trabalha com o chantilly. Fica com a mesma consistência do chantininho, como se você estivesse cobrindo o bolo com chantininho. Então eu trabalho da mesma forma. Faço uma pré-camada, depois cubro o bolo todo e aí vou alisando com espátula. Pode usar espátula modeladora, pode utilizar bico também, porque essa ganache te permite muita coisa. É uma ganache que fica firme, é uma ganache que endurece bem e te dá mais segurança e também ela rende mais. E eu vou dizer para vocês aqui no decorrer do vídeo quanto foi que eu gastei de cobertura, qual foi o valor e se eu fosse cobrir com chantininho também, eu vou mostrar para vocês também. Fiz os cálculos para mostrar para vocês que a diferença é muito pouca. Esse bolo ia ser feito de chantininho, a cliente me pediu de chantininho. Porém, eu queria gravar para vocês aqui mais um bolo de andar e eu conversei com ela e ela permitiu que eu fizesse de ganache de chantilly. E deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês. Se vocês estiverem cobrindo o bolo de vocês e ela for ficando dura, a sua ganache, você pode aquecer um pouquinho no micro-ondas ou no banho-maria, tá certo? Pode fazer isso que não tem problema nenhum. É só você colocar em poucos minutos. Estou utilizando aqui um secador de cabelo, que eu só uso aqui para minha confeitaria. Então, vou aquecendo a minha cobertura rapidamente aqui. É bem rápido o processo, você só precisa realmente aquecer. Então, é importante quem vai trabalhar com esse tipo de cobertura ter um secador de cabelo ou um soprador térmico para você aquecer a sua cobertura. Tanto faz um ou outro, não precisa ter uma grande potência, porque você só precisa do calor, tá certo? Então, qualquer tipo de secador ou soprador térmico vai funcionar para você. Não precisa ser o top de linha, não, tá bom? Você vai usar pouco e somente para aquecer mesmo. Então, não serve maçarico, gente, por favor. Vocês não precisam de fogo, precisa só de calor mesmo. O meu bolo tá gelado, eu gosto de cobrir sempre com o bolo geladinho para facilitar que a ganache também endureça mais rápido, então para mim é melhor. Aí vou passar na minha espátula do mesmo jeito que eu fosse cobrir o bolo de chantininho, é a forma que eu trabalho também com a minha ganache de chantilly. E eu digo para vocês o seguinte, é perfeito, é maravilhoso trabalhar com ganache de chantilly. Eu achei bem melhor, bem mais fácil, bem mais prático do que você trabalhar com o próprio chantilly. Então, vou alisando aqui a parte superior também do bolo, fazendo a minha quininha. E quanto mais você for fazendo, mais você vai pegando prática. E a prática leva a gente à perfeição, gente. Quanto mais a gente for decorando, mais a gente vai aprendendo. Então, não deixe para treinar e nem testar essa receita quando você for fazer para o seu cliente, não. Teste logo a receita antes. Se você fosse fazer um curso presencial, você iria pagar um curso caro. Uma aula dessa também online é uma aula cara. Então aproveite essa oportunidade que você está aprendendo aqui de graça no nosso canal. Invista, compre uma barrinha de chocolate e faça em casa, faça metade da receita, tá? Esse bolo que eu estou cobrindo aqui é um bolo de 14 centímetros por mais ou menos 12 centímetros de altura. Então, mais ou menos aí você gastaria umas 400 gramas de chocolate. Faça a metade da receita, faça meio quilo de chocolate, 500 gramas mais 130 ml de chantilly. Para você testar a receita, faça aí, teste, aproveite. Se não gostou da decoração, se errou, aqueça até tirar até amolecer todo o chantilly. Chantilly não, a ganache. Retire do bolo, cubra de novo, mas faça. Faça um bolinho, cubra com um bolo falso. Faça os testes, porque é muito importante você testar a receita e ter a segurança também, conhecer bem o que você vai trabalhar
antes de você oferecer para o seu cliente. Você vai ver também. Ah, muita gente pergunta. Essas ganaches, ela aguenta alta temperatura? Gente, alta temperatura é meio difícil aguentar, né? Alta temperatura, mas aguenta muito temperaturas quentes. Aqui em Maceió, quem é daqui de Maceió, de Alagoas, sabe que aqui é quente. 30 graus, 31, 32 graus, é quente. É só você não deixar o seu bolo exposto. Se você tiver a chance de trabalhar com ar-condicionado, melhor ainda. Olha, esses dois canos aqui que eu vou estar utilizando, então eu estou mostrando para vocês. Pode ser esses caninhos brancos, você encontra em loja de confeitaria facilmente ou na internet para vender. Eu vou estar utilizando esse cano aqui, que é cano de água. Você compra em depósito de construção, é muito mais em conta. Aí o que acontece? Eu serrei o cano, escaldei, lavei bem lavado, escaldei e depois estou enrolando num plástico filme. Você pode usar cano de água, não tem problema nenhum. É só você trabalhar direitinho com higiene certinha que vai dar tudo certo. Então, cubro ele direitinho com plástico filme para poder não entrar muito em contato com o bolo, né? E vai servir de suporte para o meu bolo de andar. Então, eu quero um bolo bem que suporte bem, um caninho que suporte bem. Então, esse caninho é ideal também. Pode ser, tanto faz esse como aquele, tá? Só não pode colocar palha de churrasco, não vai dar uma boa sustentabilidade. A gente precisa de algo que dê sustentação mesmo para o nosso bolo. Então, vou colocar aqui 4 desses canos. Meu bolo tá bem geladinho. Então, coloco 4 aqui para que suporte bem todo o peso e não danifique o nosso bolo. E também coloquei dentro dele aqui, ó, mais plástico filme, porque na hora que a gente for cobrir com a ganache, você não gastar muita ganache. Então, vou agora cobrir o meu bolo de baixo. Então, passo a ganache para fazer a primeira camada da mesma forma. Então, deixa eu contar para vocês aqui. Quando vocês estiverem fazendo a sua ganache, que vocês forem bater na batedeira, no máximo, bata 1 kg de chocolate, no máximo. Tá? Não batam muito não, porque fica muito difícil de dar o ponto, demora demais. Então, para você bater na batedeira, você vai bater 1 kg de chocolate e 260 ml de chantilly, certo? Depois que descansou direitinho fora da geladeira, você bate na batedeira. Se você vê que está demorando muito a chegar no ponto, que você precisa bater por 10 minutos, é mais ou menos isso, dependendo da potência da batedeira. Se você vê que está demorando muito, você pode levar na geladeira 30 segundinhos, mexe direitinho, depois bota mais 30 segundos na geladeira e aí volta de novo na batedeira para bater novamente, tá certo? Se a sua ganache ficou dura, você leva um pouquinho no micro-ondas ou no banho-maria para derreter de novo, bem pouco tempo, 20 segundos, 30 segundos no micro-ondas para aquecer, tá certo? Então, essas duas coisinhas que você precisa gravar aí. Por isso que é importante você sempre fazer os testes antes, para você conhecer bem a cobertura, tá bom? Agora vamos lá falar o quanto eu gastei nessa cobertura desse bolo. Então, um bolo para mais ou menos servir 60 pessoas, 60 convidados. Esse bolo de baixo é um bolo de 23 centímetros. O bolo que vai ficar em cima desse, o amarelo, é um bolo de 18 centímetros. E o bolo de cima vai ser um bolo de 14 centímetros. Então, esses bolos, esses tamanhos de formas que eu usei. E a altura do meu bolo é de 12 centímetros. Cada um deles tem 12 centímetros de altura. Eu utilizei aqui 3 barras de chocolate para cobrir todo o bolo. E utilizei 780 ml de chantilly para fazer essa minha ganache. Então, foram 3 barras, 3 kg de chocolate e 780 ml de chantilly. Lembrando que eu cobri tanto o bolo, quanto eu cobri também os cupcakes com a mesma cobertura, tá bom? Eu gastei, para fazer essa cobertura, como eu comprei a minha barra de chocolate a R$20, eu gastei R$74 para fazer essa cobertura de ganache de chantilly, certo? Ah, R$74, foi caro, sim. Mas é um valor que eu acho que vale muito a pena trabalhar. Agora, se eu fosse cobrir esse meu bolo com chantininho, quanto eu gastaria? Se fosse com chantininho, e como eu faço uma pré-blindagem em todos os bolos com ganache de chocolate, com ganache de chocolate mesmo.
E depois eu cubro o bolo com chantininho. Então, se eu fosse utilizar a cobertura de chantininho nesse bolo, eu estaria gastando R$ 61. Então, a diferença de 61 de um e a diferença, a outra que foi a que eu utilizei foi 74. Foi muito pouca diferença, né? Foi a diferença de R$ 13 apenas. Então, para mim, valeu muito a pena ter feito essa cobertura, porque me deu mais segurança. O trabalho ficou bonito, ficou lindo, né? Também ficaria muito bonito de chantininho, mas dá mais segurança. Você fica tranquilo quando você entrega para o seu cliente. Quando você leva também para transportar no carro e tal, você também fica mais tranquilo, sem tanto medo. Então, eu acho que valeu muito a pena, certo? Então, depende também da cidade, depende onde você vai fazer e depende também do tipo de chocolate que você vai utilizar. Então, fica aí para vocês a dica e o valor quanto eu gastei. Então, vou acelerar aqui essa cobertura e vou continuar conversando aqui com vocês para deixar as coisas mais claras para vocês. Então, como eu falei, gente, para trabalhar com o chocolate nobre, ele é um pouquinho mais complicado, mais delicado. Você pode estar misturando tanto o chocolate nobre com a cobertura também para poder diminuir o seu gasto também. Mas eu utilizei só cobertura e ficou uma cobertura muito gostosa. A cliente gostou bastante. Aí eu vou acelerar aqui para vocês, para poder não ficar muito grande o vídeo. Então aqui já sobrepus aqui o primeiro bolo, né, que foi o bolo amarelo em cima do verde. O bolo amarelo também tem suporte também para colocar. Coloquei suporte nele também para colocar o outro bolo azul em cima. Você precisa sempre colocar suporte nos todos os bolos de andar, tá certo? É muito importante isso. Então, olha como é fácil a gente colocar, sobrepor o bolo, né? Então, você não precisa ficar com medo, pode pegar no bolo tranquilo, porque a ganache ela já tá sequinha, já tá durinha e você pode ajeitar, ó, tranquilo. Então, essa é a melhor parte, né? A melhor parte da ganache é você poder mexer com o bolo tranquilamente. E aí, eu vou colocar também um suporte segurando todos os bolos. E aí, mostrando pra vocês que o meu bolo tá sequinho já, secou, todo sequinho, maravilhoso. E aqui vai ser o nosso suporte que eu vou fazer. Eu vou fazer, vou colocar aqui 5 palitos de churrasco, porque é um bolo alto. Então, eu preciso de mais palitos. Então, eu coloquei 5 palitos e vou enrolar eles com um durex. Esses palitos é para fazer um suporte para segurar todos os bolos um no outro. Se quiser colocar caninho de cima a baixo, pode colocar. Eu prefiro colocar assim, fazer esqueci o nome que se dá, gente, que eu sempre falo aqui, acabei esquecendo. Para segurar mesmo, para prender todos os bolos um no outro, eu prendo assim, desse jeito. Todos os bolos, pode ser pasta americana, pode ser chantininho, pode ser de ganache, eu utilizo uma vara assim dessas. Então, enrolei todos eles com a fita e agora eu vou colocar prendendo todo o bolo. Ele vai todo montado mesmo, esse bolo, porque ele cabe dentro do carro assim. Então, não é necessário levar ele separado, já levo ele do jeitinho que tá aqui. Então, vou colocando, sempre fazendo o movimento girando. Vou girando o meu palito e empurrando dentro do bolo. Até topar. Prontinho. Coloca até o final. E depois é só você completar na parte de cima, fechando, para que ninguém perceba. E aí o bolo fica seguro, você pode ir embora com ele para cima e para baixo, sem se preocupar, porque traz segurança para você, tá certo? Agora eu vou fazer aqui um efeito com o bico de confeitar, que é o efeito de ondas do mar, com a mesma ganache. Vou fazer aqui com a ganache branca, não coloquei nenhum corante nela, somente a ganache mesmo, pura, branca. Fazer aqui a primeira onda, para vocês verem que dá para trabalhar com bico de confeitar. E vou deixar também na descrição do vídeo aqui mais outras ganaches para vocês entrarem lá, outras decorações que foi feita também com ganache. Então é muito importante você estar assistindo também vídeos como esses, tanto faz ser aqui como em outro canal, é bem importante você estar assistindo, para vocês ir pegando mais macete e também, como eu falei para vocês, praticarem, né? Antes de vender o produto, sempre pratique, para vocês não ficarem desesperados no dia que você vai fazer a decoração.
Então, vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho, ó. Quanto mais tempo ela vai passando, ela vai ficando mais durinha. Então, você pode aquecer, como eu falei pra vocês, para que ela fique mais maleável. Então, agora a gente vai finalizar aqui as ondas, né? Com azul. E deixa eu falar mais alguma coisa para vocês aqui de importante. É que eu não levo o bolo para a geladeira. Depois de feito, eu deixo ele na temperatura ambiente. Não levo para a geladeira. Se você quiser levar para a geladeira, saiba que quando você tirar da geladeira, ele vai ficar suado, tá? Então, é importante vocês deixarem em temperatura ambiente. Ou, quando for levar na geladeira, caso esteja muito quente a sua cidade aí onde você tá, se tiver muito quente, você leva na geladeira, deixa por pouco tempo. Deixa lá 1 minuto, 2 minutos, tira da geladeira somente para poder deixar a sua cobertura mais firme. E quando você for transportar o seu bolo também, dê preferência de ir com o ar-condicionado no carro ligado, tá certo? Pode colocar glitter, é só colocar álcool de cereal na sua bombinha com o glitter e topar de glitter aí que vai ficar bem bonitão. Tô enchendo de glitter aqui para ficar bem brilhoso. E agora eu vou colar também todos os personagenzinhos. Então, para não ficar muito longo, só vou mostrar para vocês como a gente faz para colar. Com a própria ganache, ela molinha, você vai e gruda, né? Passa um pouquinho no seu desenho e aí é só grudar. Pode decorar com pasta americana, pode decorar pintando o seu bolo e pode decorar também com papel personalizado, como foi feito esses aqui, todos com papel personalizado. Então, como eu falei pra vocês, não é necessário vocês levar pra geladeira, só leva se realmente você quiser. E achei maravilhoso fazer também os cupcakes também com essa ganache, que fica bem, muito bacana. Então, vão treinando, treine bastante. Quero saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da nossa ganache, então comenta aí. Quando fizer, por favor, me marquem no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui abaixo para vocês me marcarem. Muitas pessoas já me marcaram lá no Insta, então me marque, eu quero ver o seu trabalho. Quero ver se deu tudo certo, se vocês estão gostando também, tá certo? Então um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês.